Olá pessoal, tudo bem? Professor Ismar Tavares, professor de História do Sistema PASSE. Mais uma questão do nosso simulado, a questão 64. Pessoal, dois textos interessantes que requerem do aluno um conhecimento de História geral e também de História do Brasil. O texto 1 diz o seguinte: a forma de vida típica dos norte-americanos passou a ser considerada como exemplo. Olha, aí o aluno que domina esse assunto, estudou legal, o modo de vida americano, a forma de vida que passa a ser considerada como um exemplo para o mundo inteiro. São invejados. O que será que vai ser isso? Vamos lá. Como exemplo da moderna civilização ocidental, construção de altíssimos edifícios, a multiplicação das residências, dos carros, dos aparelhos domésticos. Esse estilo de vida atenuava as diferenças sociais. O crédito permitia a todos adquirirem um carro ou uma casa. O rádio e o cinema, bem como as diversões públicas, tiveram um grande desenvolvimento. Pessoal, História Moderna e Contemporânea, no livro do professor José Jobson de Arruda, está falando de um modo de vida americano. Texto 2. De fato, os brasileiros presenciaram a realização de projetos ousados nos campos político e econômico, com o desenvolvimento da indústria automobilística e a construção da nova capital Brasília. Pessoal, nova capital Brasília, indústria automobilística, Juscelino Kubitschek. Em termos culturais, foi também nesse período que a bossa nova emergiu no cenário da música popular brasileira. No plano esportivo, recuperando o orgulho nacional ferido em 50, quando o Brasil perdeu a Copa do Mundo para o Uruguai, no Maracanã, o Brasil se tornou campeão mundial pela primeira vez em 1958 na Suécia. Bem, turma, um texto falando dos Estados Unidos, da euforia dos anos que eles viviam ali, cinema, o rádio, etc. E no Brasil também, um momento de euforia, conquistas nos esportes, etc. Olha o texto, portanto, o enunciado. Os textos abordam a euforia política, econômica e social vivenciada nos Estados Unidos e no Brasil, contextualizados, respectivamente. Pessoal, a letra A, alternativa à crise de 29, não pode ser a crise de 29, porque se fosse a crise de 29, o texto não estaria falando de coisas ruins nos Estados Unidos, a Grande Depressão. A Belle Époque está mais relacionada à questão europeia. B, nos loucos anos 20, olha, nos Estados Unidos é o chamado período entre guerra, essa denominação está correta, os loucos anos 20. Porém, o texto 2 fala da construção de Brasília, da Bossa Nova, que não se refere ao Estado Novo, porque Estado Novo é Getúlio Vargas, década de 30 e 40. Alternativa C, no Destino Manifesto, isso é uma questão americana do final do século XVIII e do século XIX. Tá? E Milagre Econômico é no regime militar brasileiro. Questão tanto quanto o conteudista tem que tomar cuidado. Letra D, na Grande Depressão e nos anos de chumbo. As duas alternativas estão erradas. A Grande Depressão não teria aquela euforia toda mencionada no texto 1, e os anos de chumbo, anos de repressão no Brasil, também não tem nada a ver com Juscelino Kubitschek. A alternativa correta, pessoal, é a alternativa E, no American Way of Life e nos anos dourados do período de Juscelino Kubitschek. Questão 64, pessoal, alternativa E.